Olá pessoal, Shalom. Seja bem-vindo ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje estarei comentando sobre o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 9, referente à seguinte temática: o profeta era homossexual? Sobre isso que estarei abordando nesta ocasião. A tradução bíblica da NVT nos apresenta a seguinte leitura que nos diz assim: Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia. Esta é a leitura que nós temos referente a este texto bíblico. Nesta imagem nós temos o interlinear hebraico-português. Temos essa palavra que está sublinhada e destacada no texto de Daniel, capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim: o lerachamim, que é formada por uma conjunção mais uma preposição le e um substantivo masculino plural, traduzido aí literalmente como e em cubicerações. Esta palavra normalmente nas traduções bíblicas é vertida ou traduzida como misericórdia ou compaixão. Porém, partindo deste ponto, existem alguns professores que têm aí se apresentado nas redes sociais já há um longo tempo e dito que essas traduções estão erradas. A tradução correta ali seria sentimento de amor, uma vez que esta palavra tem como propósito e finalidade transmitir aqui um conceito, um sentido de um amor, numa ideia de homossexualidade, ao qual o profeta Daniel tinha por o oficial que estava responsável em cuidar dele ali, em o atendê-lo, ou seja, o chefe dos oficiais, por assim melhor dizer. Então, partindo desse pressuposto, eu quero aqui compartilhar com vocês agora algumas observações do ponto de vista da lexicografia, para ver se de fato esta informação procede de um ponto de vista técnico e acadêmico. Começando pelo léxico hebraico do BDB, que nos diz assim, referente ao termo rahamim, um substantivo masculino singular, compaixão, intensiva, plural absoluto. E abaixo daí traz algumas definições ao qual este termo está relacionado. Primeiramente, definindo ele como uma compaixão, geralmente de Deus, no ponto 1. Mais abaixo, traz relacionado ao ponto 2 como uma compaixão, retratando aqui, vinda da parte dos homens. E aí cita como um dos exemplos dos textos bíblicos, Daniel, capítulo 1 e o versículo 9. Ou seja, este termo rahamim está relacionado, de acordo com este léxico, ao capítulo 1 e o versículo 9 do livro do profeta Daniel, com o sentido de compaixão proveniente aqui, ou seja, vindo da parte do homem. É isso que está tratando. Já observando aqui o dicionário de hebraico de David Clines, que também é um dicionário renomado, ele define o termo rahamim como um objeto direto, ou seja, compaixão. E aí cita Daniel capítulo 1 e o versículo 9 tomando como exemplo. Então, de acordo com este outro aqui dicionário, Daniel capítulo 1 e o versículo 9, esta palavra está relacionada à ideia de compaixão. Na sequência, observando o léxico hebraico de Gesenius, ele define a palavra hebraica rahamim com a seguinte forma: para dar misericórdia a alguém, para obter-lhe favor,
E dentro das referências bíblicas, uma delas ele cita Daniel, capítulo 1 e o versículo 9, ao qual é o texto bíblico que eu estou abordando nesta situação. Por fim, abordando aqui sobre o léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento de Quentin Baumgartner, onde ele aborda sobre esta palavra hebraica rahamim, ele traz a seguinte definição com a ideia de para encontrar misericórdia. E aí, dentro de alguns textos bíblicos, ele cita Daniel, capítulo 1 e o versículo 9 como um dos exemplos. Conclusão. Sendo assim, ficou claro que, de forma objetiva, que do ponto de vista da lexicografia, não existe a menor possibilidade desta palavra dentro do contexto ao qual está inserido o texto de Daniel, capítulo 1 e o versículo 9, transmitir a ideia de homossexualidade. Eu fiz aqui citação através das melhores obras da lexicografia, tratando especificamente sobre o texto de Daniel, capítulo 1 e o versículo 9, onde transmite a ideia aqui de compaixão e misericórdia. Em momento algum existe aqui uma leve possibilidade de trazer o conceito, o sentido de homossexualidade. Mas, pelo contrário, não existe o menor resquício, a menor probabilidade. Então ficou claro que, de forma explícita e objetiva, através aqui de praticamente, não todas, mas parte das melhores obras acadêmicas, se tratando aqui da lexicografia, onde abordam sobre essa questão. Eu poderia aqui ainda tratar e apresentar outros léxicos, como o dicionário aqui internacional de teologia e exegese do Antigo Testamento, onde faz citação dessa palavra, o dicionário de Evan Chosen, ou ainda o léxico de Benjamin Davison, ou ainda o dicionário Vine, ou o léxico aqui hebraico de Holaday, mas esses, em contrapartida, eles não abordam especificamente o texto de Daniel 1:9. Então, eu fiz questão de analisar aqui as melhores obras acadêmicas dentro da lexicografia e ver aonde eu encontrava a abordagem específica desta palavra aqui inserida dentro do texto bíblico de Daniel 1:9. E eu encontrei essas quatro obras aqui, né? O dicionário hebraico de David Clines, o léxico aqui do BDB, o léxico de Gesenius e o léxico aqui de hebraico e aramaico de Quentin Baumgartner, onde eles abordam especificamente, tratando sobre o texto de Daniel, capítulo 1 e o versículo 9, sobre esta palavra, mostrando claramente que não existe a menor evidência, a menor probabilidade de ter aqui a ideia de homossexualidade. Então ficou claro e provado aqui, né? E fica o desafio aberto para qualquer um tentar contrapor pela lexicografia dizendo que eu estou errado sobre essa questão. Mas antes ficou explícito de forma nítida e visível que não existe aqui a menor ideia de homossexualidade neste texto bíblico, abordando através desta palavra. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.